esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, crede no Evangelho. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Bem, irmãos e irmãs, então hoje está iniciando o tempo comum na Igreja Católica. O que é o tempo comum? A Igreja, ela tem um tempo próprio, tempo da Igreja. É um calendário diferente desse calendário solar que o mundo segue. No calendário da Igreja tem um tempo comum, que é o tempo que não é o tempo ordinário, chamado de tempo ordinário também, que não é o tempo das festas. O tempo comum é o tempo ordinário, do dia a dia. Ao lado do tempo comum tem o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, o tempo do Natal. Quaresma está dentro do tempo da Páscoa. O Advento está dentro do tempo do Natal. Certo? Então é um tempo litúrgico esse. Só que a liturgia é algo concreto. A liturgia não é uma invenção da igreja, vamos inventar uma coisa aqui, né? A liturgia é algo concreto. Na hora que ela acontece, que ela está sendo vivida, como a missa, a Santa Missa e a liturgia, acontece. Acontece. Na hora que o sacerdote diz: o meu corpo é o corpo de Cristo. Assim os sacramentos na igreja. Então, é o ano litúrgico, mas é algo concreto. Porque essa é a ideia na cultura hebraica, na cultura judaica, que é a cultura concreta. E Jesus é judeu. E todo ano litúrgico, no tempo comum, começa pelo Evangelho de Marcos. Aqui. É o Evangelho de Marcos, o primeiro lido durante a semana. No tempo comum, de segunda a sábado, são lidos Marcos, Mateus e Lucas. No domingo, é o Evangelho, cada ano é um Evangelho que é lido no domingo. Ano A, Mateus, Marcos e Lucas. E o João é lido no tempo pascal. Assim, todo ano a gente lê os evangelhos todos. E a cada 2 anos se lê a Bíblia praticamente toda na Igreja Católica. Ano par, ano ímpar. Tá certo? Bem, o evangelho de hoje, então, começando a semana, começando o tempo ordinário, é Marcos. Depois vem Mateus, depois vem Lucas. O que diz Marcos? Depois que João Batista foi preso, a continuação da leitura, nós estamos em Marcos 1,14. Então,
Nação da leitura desses dias. João Batista foi preso. O batismo de João não tinha sido preso ainda, o batismo de Jesus. Agora foi preso. E nós já conhecemos como é que ele foi preso. Foi preso porque anunciou a verdade. João Batista, ele era muito pela justiça, pela verdade. Pregava um batismo de conversão. O rei, injusto, passando perto de João, ele olhou para o rei e disse: adúltero. E hoje o adultério, ninguém nem se incomoda mais. Tem até alguns que acham que o fato de casar de novo pode comungar. Pode não, pode não. Nosso Senhor chama de adultério. Se não conseguir a nulidade matrimonial, não pode comungar. Então João tinha muita coragem, porque ele era pela verdade. Ele foi mártir da verdade. Significa também que todo aquele que morre por causa da verdade, morre por Cristo, porque Cristo é a verdade. João não é que ele defendeu Cristo assim, diante do rei, não. Ele simplesmente acusou o rei de pecado, na verdade. Foi preso e acabou morrendo por isso. Aqui ele tinha sido preso. Quando ele foi preso, Jesus vai para Galileia. Recordem que no batismo ele vem da Galileia até o Jordão. Agora é a continuação daquele evangelho. Ele vai do Jordão e retorna a Galileia. Galileia é aquelas cidades que ele andava, pregando e curando. Naim, Caná, Nazaré, Cafarnaum. Então ele retornou à região que ele conhecia muito bem, no norte de Israel. Ele não ficou na Judéia, onde João tinha sido preso. Ele se retirou. Tem momentos que Nosso Senhor enfrenta. Se você ler bem o Evangelho, você percebe. É importante ler, reler várias vezes, para ir entendendo o significado do Evangelho, que são os livros mais importantes. Para entender, na verdade, toda a Sagrada Escritura, você tem que ler. Tem momentos que Nosso Senhor enfrenta o saduceu, o fariseu, tudo. E tem momentos que ele não enfrenta, ele vai embora. Isso aqui já ensina muito. É o discernimento. Você tem que discernir a hora de falar, a hora de calar, a hora de enfrentar. Entendeu? É o discernimento. E a gente muitas vezes não tem discernimento. Tem hora de falar, a gente fica calado. Tem hora de ficar calado, a gente fala. Aí cria uma série de problemas para a vida familiar e para a vida da igreja, muitas vezes. Então, aqui, quando João é preso, Nosso Senhor não enfrenta o rei, não. Mas já enfrentou o fariseu, o saduceu, vai enfrentar. Vai amaldiçoar praticamente. Ai de vós, é maldição. Mas aqui ele não enfrenta o rei que prendeu o João. Então você tem que saber os tempos e os momentos para discernir como é que você deve se comportar. Ele vai para Galileia e o que ele faz na Galileia? Isso aqui é o início do ministério de Jesus Cristo. É o início. É como ele começou, segundo o Evangelho de Marcos. Aqui é outra realidade que é bom vocês terem bem em vista. Cada evangelista tem um modo de escrever, tem um objetivo, não é tudo igual não. Marcos, é claro, ele coloca essa questão de Jesus no início, Jesus pregando e dizendo, convertei-vos. Significa que para Marcos a coisa mais importante o que é? A conversão. Está claro. Mateus é assim? Não. Não é que para Mateus a conversão não seja essencial. Mas Mateus começa contando o quê? Genealogia de Jesus Cristo. Depois, anúncio do anjo a José. Depois, o nascimento de Cristo. Marcos não conta nada disso. Lucas, anúncio do anjo a Zacarias. Anúncio do anjo a Maria. Nascimento de Cristo. É diferente também. Cada evangelista é diferente. Não vai pensar que é tudo igual não, porque não existe isso não. E como é que eu sei? Leia. Eu já li, mas você tem que ler. Vai comparar o início dos evangelhos, dos 3. Estudo bíblico de hoje. Então,
ele vai para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? A palavra Evangelho é grego, angelion, el é bom, angelion, anúncio, bom anúncio, boa notícia, é a palavra grega. Então ele vai anunciar o que? O Evangelho, a boa notícia. E qual é a boa notícia que ele anuncia? Ele. A boa notícia é ele. Nós anunciamos Jesus. Ele praticamente se auto-anuncia, porque ele é a notícia. Jesus é a boa notícia, Jesus é o Evangelho do reino. Tá certo? Praticamente é o auto-anúncio, ele está anunciando a ele mesmo. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Irmãos, a igreja hoje está falando isso. Porque a linguagem litúrgica como eu falei no início, acontece na hora que está falando. O que eu estou dizendo aqui está acontecendo. Eu estou dizendo para vocês que o tempo já se completou. E o reino de Deus está próximo. Mais do que próximo, já chegou. O reino de Deus já chegou. Que tempo é esse? Final dos tempos. Já começou. Começou com a vida, morte e ressurreição de nosso Senhor. Não é final do mundo não. Tem muita gente nas internet falando final do mundo. Mentira! É final dos tempos, segundo a Bíblia. Eles não estudam. Agora o final dos tempos já começou? Já. Quando? Há 2000 anos. Quando nosso Senhor se encarnou, morreu e ressuscitou. Então, o sinal e o final dos tempos, o tempo já se completou. Aqui com a encarnação dele e o anúncio do reino. Mas não é o final do mundo, que esse final do mundo ninguém conhece, ele mesmo disse. Embora tenha sinais. E hoje tem muitos sinais. Hoje tem muitos sinais. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus, na verdade, já chegou. Por quê? Porque Cristo chegou. É Ele o reino de Deus. Ele é o Evangelho, Ele é o reino de Deus. Aí vem, convertei-vos e crede no Evangelho. Quem não se converter, não entra no reino. Quem não crê, fé, falei no início, quem não crê, não entra no reino. São duas coisas que ele pede. Ele não pede, não, ele manda, porque está no imperativo no grego. Convertei-vos e crede no Evangelho. Você quer ser salvo? Quero. Se converta e creia. Senão não vai ser não. Pronto, esse é o início do Evangelho de hoje, que já tem muita coisa aqui para a gente refletir. Depois ele coloca outro dado. Depois que Nosso Senhor prega o Evangelho e diz que o tempo já se completou, e anuncia que o Rei de Deus chegou, mandando se converter e crer, ele sai e vai até o lago de Genezaré, que é muito grande, parece um mar, por isso que eles chamam de mar da Galileia. De um lado ficam as cidades judaicas, judias, do outro lado ficam 10 cidades gregas, a Decápole. Jesus esteve lá também expulsando o demônio, que eram vários, entrou nos porcos. Se vocês recordam, os porcos caíram no penhasco e morreram. Então, de um lado ficam as cidades judias, do outro lado fica a cidade grega, ao redor desse lago aí. Ele vai até perto de Cafarnaum, vê Simão e André. É o chamado de Pedro e André. Esse chamado é diferente em João. Você pode comparar também o chamado de Marcos com o chamado de João. Em João, Nosso Senhor primeiro fala com André e João evangelista. E é André que chama Pedro. Aqui o Nosso Senhor vê os dois, vê Simão, Pedro e André e chama os dois. E por que essa diferença? Duas tradições orais diferentes acerca do chamado. O importante é que é inspirado. Eu nunca tinha reparado. Pois vai ler. É só ler, né? A gente vai lendo e a gente vai encontrando as coisas.
Então ele passa à beira do mar da Galileia, vê Simão e André. Simão é Pedro, é o nome hebraico de Pedro. O nome dele não era Pedro, não, era Simão. Pedro depois, né, o Senhor instituiu ele como chefe da igreja. Pedro é uma palavra aramaica, Kefas. E Simão, Shimon, é a palavra hebraica. O nome dele é Simão, Simeão. Vê Simão e André, os dois eram irmãos, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então ele vai, depois que anuncia o reino, vai até o mar, que é o lago, e vê o Pedro, que é Simão, e o André. E eles estavam ajeitando a rede, porque eram pescadores. Além de pescadores, eram pecadores. Eram fracos, muito fracos. O Pedro, que foi escolhido depois, negou, traiu. O André fugiu, quando Nosso Senhor foi preso. Então, eram pessoas fracas. Não tinham muito estudo. Nosso Senhor chama... Por que ele chamou pessoas assim? Para nos ensinar que para o Rei de Deus não precisa ter nem estudo, nem nada não. Ele chama nós, né? Pessoas normais mesmo. E esse Pedro, que não tinha estudo, não tinha nada, é o primeiro Papa, vai ser. Então ele vai lá no lago, vê o Pedro e o André ajeitando a rede. E o barco lá do lado, como aqui em Mucuripe. Nosso Senhor nascesse por aqui, Fortaleza, estava no Mucuripe aí. Não estava nos condomínios fechados, não. Estava por aqui mesmo. Né? Seu irmão que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores e pecadores. Jesus disse: segui-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Nosso Senhor tem uma proposta para eles. Eles eram dois pescadores. Nosso Senhor vai falar: eu quero que vocês sejam de hoje em diante pescador de homem. Como é que pesca homem? Anunciando o reino de Deus. Ou seja, Nosso Senhor está convidando os dois para seguir a Ele, para deixar tudo e seguir a Ele, e anunciar o Evangelho, anunciar a conversão. Segui-me e farei de vocês pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. O Marcos é muito claro aqui quando ele diz que o Pedro, que era Simão, e o André deixaram tudo na hora que foram convidados. E a gente fica com essa coisa de não querer ir, né? Nosso Senhor chama e vou, não vou. Problema seu. Os dois escutaram. Nosso Senhor passou lá no lago, chamou os dois e estavam trabalhando. Era o trabalho deles. Chamou os dois. Foi só assim, chamou, não é que diz, não garantiu nada. Venha que eu vou te dar um salário maior. Não falou em salário, não. Nem em dinheiro, nada. Segui-me e farei de vocês pescadores de homens. Só isso. Segundo o Evangelho de Marcos. E eles deixaram tudo. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhou mais um pouco e viu mais dois irmãos, João e André. João e Tiago. André, irmão de Pedro. Viu Tiago e João. Então eram duas cópias de irmãos, duas duplas de irmãos. Pedro e André, Tiago e João. Disse a mesma coisa. E também eram pescadores. Tá? Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Esses dois, ele diz ainda o nome do pai. Eles eram filhos desse tal de Zebedeu. Por que é que diz o nome do pai? Já expliquei. Porque lá o mais importante era o pai. Era o nome do pai. É a cultura deles. Tiago e João, que também, além de ser pescador, eram pecadores. Os dois brigavam para ser o chefe dos discípulos. Tem aquele evangelho que a mãe dos dois vai até Nosso Senhor e pede para eles serem os ministros de Nosso Senhor, ou seja, para ter o poder. Então eles eram pessoas assim como nós, que quer o poder, que quer estar na frente, quer ser o maioral. Eram gente normais, né? Não era gente muito santa não, que Nosso Senhor escolheu. Depois se tornaram santos.
Mas no começo não eram não, você pode esquecer. O Senhor chamou gente como nós. Por isso que para entrar na igreja não precisa ser santo não. Às vezes eu escuto, eu não vou pegar porque eu não sou santo. Nosso Senhor quando chamou esse daqui, nenhum era santo. Eles foram sendo santos. E pecaram muito antes, né? Porque conviveram com o Nosso Senhor e deixaram o Nosso Senhor sozinho. Vê, Tiago e João, filho de Zebedeu, também estavam na barca consertando redes. Então, eram também pescadores, esses dois. O chamou, eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram, segundo Jesus. Esse aqui, a renúncia ainda é maior, esses dois, porque eles deixaram o pai. Pedro e André deixaram as redes, embora Pedro era casado. Esse daqui deixaram o pai e seguiram o Nosso Senhor. Esse evangelho ensina muita coisa. O desapego, a gente é muito apegado, o desapego, não querer, né? Eles tinham o trabalho deles, que não eram ricos, mas também não eram miseráveis. Ser pescador era o trabalho. Como ser carpinteiro, José era carpinteiro. E Nosso Senhor pediu que deixasse tudo, eles deixaram. Né? Então aqui há um crescendo de entrega, de não se apegar, de desapego, de escutar Nosso Senhor e seguir. A gente consegue deixar tudo na hora e seguir assim. Vocês vão ver na história deles todos, Pedro, Tiago, João, André, que a conversão, eles podem até ter deixado na hora tudo, mas a conversão é um processo bem lento. Eles não se converteram de uma hora para outra, não. Deixaram até as redes, deixaram a casa, deixaram o pai, deixaram a mãe, mas dentro deles tinham que se converter ainda. Tanto que o chefe vai negar Nosso Senhor, vai trair. Tanto que eles vão deixar, todos eles vão deixar Nosso Senhor só. Só João, esse daqui, no evangelho dele 19, 25 a 27, ele está na cruz com Maria. Os outros todos fugiram. Então, deixaram a nível material. Mas dentro deles não estavam convertidos ainda não. Essa conversão muitas vezes demora. Porque a gente fica apegado a coisas. E o maior apego não é nem coisa material não, porque a coisa material eles deixaram. O maior apego é a si mesmo. A gente é muito apegado à nossa maneira de ser. Alguns são apegados a pessoas, até animal, né? A objeto. O pior apego é a si próprio, querendo impor o próprio ponto de vista. Esse apego a si, só com o tempo consegue deixar, consegue se converter. Então isso aqui é o chamado de Pedro e André, Tiago e João, segundo Marcos. Eu convido você a ler o chamado segundo Mateus, Lucas e João. Tem diferença. Primeira leitura é da carta aos Hebreus. É o início do Marcos e aqui o início da carta aos Hebreus. Que é uma carta, como o nome está dizendo, direcionada aos judeus. O problema dessa carta é que não se sabe quem escreveu, ainda hoje. Tem muita discussão, mas não importa. O importante é que ela é inspirada por Deus. Tem muitos dados na Escritura que não se sabe assim exatamente, mas também isso não importa. O importante é que Deus quis que fosse escrito do jeito que está aqui. Tá? O que é que ela diz? Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Deus falou na antiga aliança. E falou pelos profetas. Elias, Zacarias, Malaquias, Isaías, Jeremias, Ageu. Todos os profetas da antiga aliança. Ezequiel, Daniel. Então está iniciando, como é a carta endereçada aos judeus, está iniciando dizer que Deus falou no Antigo Testamento pelos profetas. Mas hoje, Ele fala através de seu Filho.
Jesus Cristo. Então é um escrito que vai desde o Antigo até o Novo Testamento. Isso aqui é só uma introdução. Deus falou pelos profetas na Antiga Aliança. Hoje, nesses dias que são os últimos, preste bem atenção, porque é a segunda vez que a liturgia de hoje coloca. Falou que o tempo está completo, e agora está dizendo que os tempos são os últimos. Desde o nascimento de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição dele, esses tempos de hoje são os últimos tempos. E hoje, infelizmente, a humanidade teima e não querer escutar Nosso Senhor. Teima e não querer se converter. Aqui no Evangelho. Os tempos hoje são aqueles tempos em que quem está distante da igreja, infelizmente, a tendência é ficar mais distante. E quem está na igreja, a tendência é querer cada vez mais se santificar. Você pode ver que hoje tem uma ruptura muito grande entre aqueles que são da igreja e aqueles que não são da igreja. O mundo hoje, infelizmente, nesses tempos que são os últimos, abre as portas para Satanás, que é o anticristo. E as leis que eu tenho falado todo dia aqui, que se fazem hoje, são leis do Satanás. Os países que eram cristãos não são mais cristãos. O Brasil não é mais católico, esqueça. É um país de pessoas que foram batizadas, mas que não seguem e não vivem a fé. São poucos. E não só isso, a própria Constituição, isso é que para mim é muito preocupante. A própria Constituição dos países são contra, fazem leis contra Cristo. Então eles são do anticristo. Nesses dias que são os últimos, Deus nos falou por meio do Filho. Então, se ele tinha falado pelos profetas, agora fala pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Cristo é o único herdeiro do Pai, e nós somos co-herdeiros com ele. Nós quem? Os católicos cristãos, que seguem a lei de Deus e a lei da igreja. Se ele é o único herdeiro, nós somos co-herdeiros. Tem um testamento. O testamento para nós o que é? O próprio Filho é o testamento. E o céu é a nossa recompensa. Mas nós somos co-herdeiros com o Filho, que é o único herdeiro que existe. E que criou o universo. Quem foi que criou o mundo? Tudo. Cristo. Junto com o Pai e o Espírito Santo. Trindade Santa. Está lá no livro do Gênesis. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Cristo é o esplendor da glória do Pai. Ele manifesta a glória do Pai, fazendo a vontade do Pai. E o Pai manifesta a própria glória, ressuscitando o Filho. O Filho glorifica o Pai, fazendo a vontade do Pai. O Pai glorifica o Filho, ressuscitando o Filho. E nós, quando nos associamos a esse mistério, também somos glorificados. Se eu fizer a vontade do Pai, eu vou ser glorificado, vou ressuscitar. Como é que eu faço a vontade do Pai? Fazendo o que Ele quer, a vontade dele. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Então, vamos orar nesses tempos que são os últimos, por essa humanidade que não quer saber de Deus, esqueceu a Deus. As leis são essas daí que vocês estão cansados de saber: divórcio, aborto, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, legalização da droga, destruição da natureza. Tudo isso é do anticristo. Corrupção, vivemos no país da corrupção. E o antídoto, o que eu posso fazer para não seguir isso? Oração, confissão, adoração, missa, caridade para com os pobres, né, que agrada muito a Deus, penitência e jejum. Tem outro meio? Tem não. Tem outro modo não. Se eu quiser conhecer a Deus, a palavra de Deus, né, ler a palavra de Deus, está dentro da oração.
eu tenho que fazer isso. O mistério mais profundo na vida da igreja hoje são dois, que foi aquela visão que o Dom Bosco teve: é a Eucaristia e Maria, o Rosário. E na Eucaristia que nós temos aqui, além da Santa Missa, a adoração. Toda missa, desde que eu me entendo por padre, que eu inicio com a bênção do Santíssimo, né? Bem simples, mas e termino com a bênção do Santíssimo, ou com a bênção com o Santíssimo, porque é o mistério mais profundo que existe. Ninguém converte ninguém, mas só a presença de Nosso Senhor, presença real, já significa tudo. Significa tudo. Se o mundo soubesse disso. Vamos aproveitar então esses tempos que são os últimos. Ninguém sabe quanto vai durar, nem eu, nem você, nem ninguém. Sabe que são os últimos. Que faz 2000 anos que são os últimos. Mas que tem muitos sinais aí que estão deixando o mundo meio em polvorosa, né? Essa doença é um desses sinais. Uma doença que fecha as igrejas, está querendo dizer que alguma coisa muito séria está acontecendo. Em momento nenhum da história da humanidade, nenhuma doença fechou a igreja, só essa. Na Idade Média, morria muita gente também com as pestes, nunca se fechou a igreja, né? Ao longo da história da igreja, em 2000 anos, teve já muitas perseguições, nunca se fechou a igreja. Pois esse vírusinho, que ninguém sabe nem, né, como é, está fechando as igrejas. Isso já seria uma coisa muito séria para a gente pensar. Nunca isso aconteceu na história da igreja. Uma doença fechar as igrejas. Primeira vez. Então é bom a gente estar bem atento. O que é que Deus está querendo dizer? O que é que a gente pode fazer? Para vocês principalmente, eu tenho dito que o padre pode celebrar em qualquer lugar, mas vocês, se fecharem de novo, vão ficar privados da comunhão presencial. Primeira vez na história da humanidade que uma doença fechou a igreja. Não dá para entender, não. Que o Senhor nos dê primeiro a fé, nunca perder a fé, mas nos dê a alegria e a certeza que não feche de novo as igrejas, né? Que a gente siga o protocolo. Ontem eu falei, não pode aglomerar, mas que não feche as igrejas. É um sinal muito sério, esse fechamento das igrejas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.